Bom, vamos ao nosso estudo de Eclipse para Android. Vamos criar um aplicativo chamado botão de imagem. A gente vai em File, New, Android Application Project, vamos dar o nome, botão de imagem. E a gente deixa tudo como está, tá? Eu só vou mudar esse no meio aqui para AGR, meu apelido. E vamos lá, deixamos tudo, vamos lá, next, 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 next. Main Activity vai ser aquela primeira tela, e Activity Main vai ser o XML. Então vamos lá. Aqui ele está criando. Vai abri-la para mim, já está aqui, ó, a ampulheta rodando. Já abriu, vamos lá, o que a gente criou ali? Como a gente viu, Main Activity é o código Java. Aqui é o Activity Main, que é o XML. Ele já está apontando para o XML. Vamos ver aqui o layout gráfico. Bom, nós não falamos sobre isso nos outros dois tutoriais, mas olha só, além de main.activity.java e activity.main.xml, ele cria também dois outros arquivinhos Java que a gente não mexe, tá? É o r.java. O r.java, vamos dar uma olhada paquerada nele aqui. Ele vai conter, é onde ele coloca os IDs. Quando a gente bota assim r.id, a gente está falando para ele para pegar o ID que é o identificador, que é um número que ele vai criando. À medida que ele vai criando, ele vai colocando aqui, ó, e dando um número novo, gerando esse número. É ele quem gera, e a gente pega esse número, tá? Por exemplo, o íconezinho do Android está com esse ID aqui, tá? E aquelas strings lá são cadeias, né? Nomes lá do aplicativo, app name, e o que está no Hello World também está aqui. Tudo que a gente criar aqui na nossa esteira de atividade vai gerar uma linha aqui no seu local correto. Outra coisa também que eu acho que vale a pena mostrar é o seguinte, é que para cada projeto que a gente cria, tá? Ele cria aqui o simbologia de pastinhas, e aqui no meu workspace, que é o lugar onde eu estou guardando todos os meus projetos, tá? Ele vai criar uma pasta, botão de imagem, que eu estou abrindo, cliquei em cima dela, com todas essas pastinhas aqui, onde vai estar as coisas que aqui estão, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente vem aqui, e se a gente abrir recursos, tá? Layout, tá lá meu activitymain.xml, exatamente como está aqui, ó, recursos, layout, activitymain.xml. Aqui também tem drawable.xml, ou drawable, desculpa, pasta drawable, esse aqui para alta resolução, HDPI, média resolução, drawable, MDPI e XDPI. Então tem aqui essas pastas também correspondentes estão aqui, tá? No drawable HDPI tá lá, ó, o ícone, que só tem aquele ícone lá, tá? Assim como você está vendo nessa pasta aqui. Bom, como eu já sei que eu vou usar nesse projeto, vou usar 3 figuras, tá? Antes de mais nada, eu vou pegar, a gente precisa, para usar uma figura nos botões de imagem, ou onde quer que a gente use no nosso aplicativo, a gente precisa colocar essas figuras na pasta de recursos. Então eu vou selecionar essas figuras, tá? Eu vou usar essa pasta aqui, ó, a Drawable HDPI, tá? Pego, arrasto as figuras ali, como eu estou fazendo, selecionei, estou arrastando, soltando aqui em cima da pastinha aberta, tá vendo? Aqui onde está o mais. Copia as falhas aí, então os arquivos para ir, sim, ok. Então ele vai, olha, ele jogou isso tudo lá dentro. Vamos agora então colocar o nosso botão de imagem. Vamos selecionar lá activitymain.xml, vou voltar para o XML, e vamos pegar aqui nesse menu aqui, nós vamos arrastar Images e Media, vamos pegar o Image Button, que é exatamente o componente que eu quero usar, tá? O Image Button é um botão que é capaz de colocar uma imagem, tá? E manipular imagens, receber imagem. Ele está me dando uma opção, ele já sabe o que tem lá dentro, tá? Ele está me dando essas 3 opções. Eu vou iniciar com a estrela, então ele já botou a estrelinha ali. Mas durante o nosso programa a gente vai manipular essa imagem, vai fazer com que ela mude, e para isso a gente vai fazer isso através de um botão, ao clicar em um botão. Vamos colocar também então um botão aqui, tá? Para ele mudar a estrela quando a gente tocar nele.
daí a gente já pode pensar que a gente vai ter que amarrar vai ter que ter um método lá que é setOnClickListener, lá no Java. Bom, eu vou passar para o XML dessa ActivityMain e vou fazer o seguinte, eu vou trocar o botão para FillParent, já falamos sobre o que isso significa no primeiro tutorial, então a gente vai trocar, ele vai preencher a largura toda da janela Py, se eu pegar em Layout Width. Vou deixar o botão de imagem aqui com também Wrapped Content, basta ele envolver a figura, a imagem que estiver lá, ele não precisa ocupar toda a extensão da janela Py. Vou voltar aqui e vou colocar depois, vamos trocar os nomes desses botões. Ao invés de Image Button, eu vou trocar aqui o nome dessa estrelinha para minha imagem, tá? E aqui eu vou trocar, aqui ele está pedindo para atualizar as referências naqueles arquivos que a gente já viu, tá? Eu vou deixar ele atualizar, e esse aqui eu vou trocar o nome do botão 1ID para meu botão. Mesma coisa, deixar atualizar as referências, ok. Então, vou começar retirando aqui, vim aqui para MainActivity.java. Aqui a gente vai retirar o menu de contexto, que ele começa aqui, tá? E termina aqui dentro, começa nessa chave e acaba nessa. Então a gente vai retirar, a gente não vai usar menu de contexto, tá? Vamos então agora, então aqui ele está dizendo que o menu não está utilizado, vamos apagar essa linha aqui e vamos definir os nossos controles que estão lá. Button, meu botão, isso aqui a gente já fez no primeiro tutorial. A gente vai definindo o meu botão, pede para importar do Android, e agora a gente vai criar uma outra, vai pedir para ele reservar uma outra variável do tipo ImageButton, que a gente chamou lá, vai chamar de minha imagem, onde está a estrelinha nesse momento, minha imagem. Opa, minha imagem, tá? Aqui acontece a mesma coisa, vou mandar, eu não sei o que é um ImageButton, mas eu mando ele importar da biblioteca do Android. O próximo passo é dizer para ele que a gente vai implementar o setOnClickListener. A gente vem para cá no início, ela, depois de Extends Activity, bota lá, implemente setOnClickListener. Aí, vamos lá, aí a gente manda importar de android.view.view. Ele diz que está faltando um método, a gente então manda ele adicionar métodos não implementados, quando ele vai então adicionar o método onClick, que é aquele que fica esperando, fica esperando o clique, é aqui que vai acontecer, a gente vai dar os comandos para ele decidir, para ele fazer alguma coisa entre essa chave e essa chave, né, quando o usuário clicar. Bom, temos as variáveis já reservadas, meu botão, minha imagem, só que isso ainda não é o suficiente, a gente precisa amarrar efetivamente esses variáveis que estão aí aos controles lá. Então a gente lembra que a gente coloca aqui dois comandos, né? Um que amarra efetivamente a variável botão ao botão que está lá físico, pedindo para ele pegar o ID naquele arquivinho R, por isso a gente botou esse R aqui, né? E depois fazer com que ele passe a ouvir esse botão no onClick, que é através deste comando que está aqui, setOnClickListener. Ele tinha ficado implicando aqui com o meu botão, tá? Eu simplesmente vim aqui, já que eu não conseguia, dei um project clean e ele não fez nada, eu simplesmente peguei e fechei esse projeto, tá? Close Project, mandei ele a salvar as modificações e abrir de novo, e ele já voltou e já se entendeu comigo. Como eu sabia que não era erro meu, ele agora vê que ele já botou o meu botão em azul. A gente sabe que a gente já precisa amarrar agora a imagem antes da chave. Repara, antes ao criar, portanto, antes do programa chegar aqui, ele vai ter que ter amarrado a imagem. Copiar e colar essa linha lá de cima, só que aqui em vez de meu botão é minha imagem. Eu quero amarrar minha imagem.
aqui, só que a minha imagem não é um botão, é um image button. Image button. E aqui minha imagem também, senão vai dar zebra. Ou seja, pegue o ID, encontre o campo onde lá em R, naquele arquivinho R, que é a minha imagem, descubra o ID. Tá? E aqui meu botão aqui é minha imagem. Vê que ele está ali de novo implicando minha imagem. Tá? Ele está implicando aqui com imagem, ele não está achando. Tá? Eu já tentei pegar e digitar r.id. minha imagem. Agora deu certo, agora daqui ele deu. Então, vamos ver, agora não implicou mais, tudo certinho. Salvei. Agora a gente vai, então, efetivamente implementar aqui dentro de um clique o que ele vai fazer quando for clicado ou tocado. Vamos colocar dois comandos if, tá? Se, né, esse ID for o igual ao ID do botão, ele vai fazer alguma coisa entre essa chave e essa aqui, tá? Aqui dentro. E se for a imagem, ele vai fazer uma outra coisa entre essas duas chaves aqui, que a gente está aqui. Ok? Bom, o que a gente vai fazer? Quando ele tocar, tá? Na imagem, tá? No botão, ele vai trocar a imagem que está no botão para a imagem do robô. Esse aqui então é com esse comando, set images resource, coloque o recurso de imagem r.drawable, né, robô, que é o nome que está aqui nessa pastinha aqui, tá? Na pasta drawable HDPI. Aqui embaixo, tá? Quando ele tocar, caso o ID identificado seja da minha imagem, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar a estrela, ele sempre vai colocar a estrela. Ok, estrela. É isso. Então, basicamente isso aí. Vamos salvar. Vamos então executar. Não estamos com nenhum problema. Esses vermelhos aqui em comandos, mas são comentários, tá? Isso aqui é uma outra maneira de fazer comentário. É começar assim e terminar assim, tá? Que aí você tem que indicar onde começa e termina o comentário. Com aquelas duas barras, você basta botar as duas barras. Só que esse comentário tem que estar numa linha só, tá? Então vamos lá. Run Android Application, ok, é esse. Bom, aqui está então o programa em execução. Quando eu clico no botão, ele muda para o robô. Quando eu clico aqui, ele vai mudar sempre para a estrela, tá? Então é esse o programa e estamos aí.